Olá, sejam bem-vindos ao Geologia Geral e hoje vamos falar sobre riscos vulcânicos. As atividades vulcânicas fazem parte da história do planeta desde a sua origem, mas com o aparecimento e desenvolvimento de vida animal e civilizações, algumas das atividades oriundas de vulcões passaram a oferecer risco para algumas espécies. Neste vídeo, pretendemos listar de uma forma geral alguns desses riscos e comentar um pouco sobre o que causam, desastres e fatalidades de alguns casos conhecidos e como podemos nos proteger deles. O mais simples de imaginarmos quando pensamos em atividade vulcânica é o derrame de lavas, mas ao contrário do que é mostrado em Hollywood, o fluxo de lavas não apresenta um grande risco às pessoas. Isso porque ele costuma ser de baixa velocidade e permite que nos afastemos dele com certa facilidade. No entanto, apresenta alta capacidade destrutiva de estruturas fixas, como casas e edifícios. Ele é reportado em diversos casos conhecidos mundialmente, mas responsável por apenas 0,3% das fatalidades causadas por vulcões. A principal forma de se proteger desse tipo de atividade é a fuga do seu caminho de propagação. Para a proteção de cidades, existiria a possibilidade de construção de dutos para desviar seu fluxo. No entanto, seria um custo muito elevado e sem garantia de eficácia. Então essa medida não costuma ser tomada e a reconstrução acaba sendo a única alternativa para o que ele causou de dano. Outra atividade comum, porém muito mais letal, é o fluxo piroclástico. Esse fluxo é composto por uma nuvem de poeira vulcânica rica em gases nocivos e extremamente quente, podendo superar 700 graus Celsius, e que se move com alta velocidade, sendo possível atingir velocidades superiores a 200 km por hora. Com essas características, fugir desse tipo de atividade vulcânica é muito mais difícil e improvável do que o fluxo de lavas. Devido a isso, essa atividade tem maior participação na porcentagem de fatalidades causadas por vulcões, com 27%, e representando a segunda maior causa de fatalidades. Exemplos famosos dessas atividades incluem o Vesúvio, na Itália, o Krakatoa, na Indonésia, Monte Pelé, na ilha Martinica, entre outros. Esse do Monte Pelé ocorreu em 1902 e foi responsável por 29 mil mortes, onde devastou completamente a cidade de Saint-Pierre e até navios ancorados nas suas praias. Praticamente o único sobrevivente foi um prisioneiro chamado Augusto Ciparis, que estava encarcerado num calabouço e devido a isso não sofreu o impacto direto da nuvem de poeira, sobrevivendo com queimaduras nas costas e nas pernas, sendo resgatado 4 dias depois. Ciparis relata: estava esperando o café da manhã por volta das 8 horas, quando de repente ouvi um barulho formidável e todo mundo a gritar por socorro dizendo: eu queimo, eu morro. Após 5 minutos, ninguém mais gritava, exceto eu. A principal forma de se proteger dessa atividade é se esconder atrás de uma parede muito resistente, além de que na atualidade há maior capacidade de identificação de se irá ocorrer atividade vulcânica nas próximas horas, então o ideal é fugir quando só há o alarme de risco, além de não construir no seu caminho de fluxo. A proteção de construções é quase impossível de ser realizada, e para tentar fazê-lo seria necessária a construção de barreiras de 30 metros de altura para desviar o fluxo para cima. Porém, ainda haveria o risco de destruição dessas barreiras. Responsável por 4% das fatalidades conhecidas desde 1600, temos o fallout, termo utilizado para representar a deposição de poeira vulcânica em suspensão, de modo similar aos depósitos sedimentares. Porém, os riscos de deposição aérea desse material causam uma sobrecarga em edificações, podendo causar colapso dos tetos e destruição de estruturas mais frágeis, além de causar acidentes de trânsito, dificultando a visibilidade e também causando arranhões nos vidros de carros que utilizam limpador de para-brisa. Essa atividade também é responsável por problemas respiratórios e acidentes aéreos, por conterem certa proporção de partículas finas em suspensão, causando danos às nossas vias aéreas e motores de aviões. Para se proteger dessas atividades, é recomendado utilizar máscara de proteção contra poeira, evitar dirigir, mas caso o faça, não utilizar o limpador e lembrar-se de possíveis entupimentos que podem ocorrer no motor, além de deixar os telhados das casas sempre limpos para suportarem o peso das cinzas. Quando muito próximo da erupção, podem ocorrer bombas vulcânicas, que se tratam de grandes pedaços de rocha que são lançados para cima com a explosão. E nesse caso, a única forma de se proteger é dentro de um local muito resistente ou ficar virado para a direção em que elas estão vindo e desviar das que podem te atingir.
Esses são alguns dos riscos que podem ocorrer devido a atividades vulcânicas. Fiquem ligados aqui no canal que daremos continuidade com o restante futuramente. Obrigado por assistir e até a próxima.